Informativo 662 do STJ. Direito Processual Civil. Assunto: Execução Fiscal. Canal Juris Audiobook. Ementa. 1. O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em 5 anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, e do CTN, for precedente a esse ato processual. 2. A citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data, da citação, pretensão contra os sócios gerentes, conforme decidido no RESP 101/728 SP, no rito do art. 543, C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973, art. 792 do novo CPC, fraude à execução, combinado com o art. 185 do CTN, presunção de fraude contra a fazenda pública. E 3. Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da fazenda pública, no lustro que se seguiu a citação da empresa originalmente devedora, RESP 1, 222, 444 RS, ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior, respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa, cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. STJ. Primeiro Seção. RESP 1.201.993, SP, réu. Min. Herman Benjamin, julgado em 8 de maio de 2019, recurso repetitivo, tema 444 info 662. A seguir, comentários e explicação. Noções gerais sobre o redirecionamento da execução fiscal. A execução fiscal é a ação judicial proposta pela Fazenda Pública, União, Estados, DF, municípios e suas respectivas autarquias e fundações, para cobrar do devedor créditos, tributários ou não tributários, inscritos em dívida ativa. A execução fiscal é regida pela Lei N. 6.830/80, LEF, subsidiariamente, pelo CPC. Redirecionamento. Quando a Fazenda Pública ajuiza uma execução fiscal contra a empresa e não consegue localizar bens penhoráveis, o CTN prevê a possibilidade de o fisco redirecionar a execução, incluindo no polo passivo como executadas algumas pessoas físicas que tenham relação com a empresa, desde que fique demonstrado que elas praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. É o que prevê o art. 135 do CTN, art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. 1. As pessoas referidas no artigo anterior. 2. Os mandatários, prepostos e empregados. 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Assim, os sócios, como regra geral, não respondem pessoalmente, com seu patrimônio pessoal, pelas dívidas da sociedade empresária. Isso porque vigora o princípio da autonomia jurídica da pessoa jurídica em relação aos seus sócios. A pessoa jurídica possui personalidade e patrimônio autônomos, que não se confundem com a personalidade e patrimônio de seus sócios. No entanto, se o sócio praticou atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, art.
135, e ele utilizou o Instituto da Personalidade Jurídica de forma fraudulenta ou abusiva, podendo, portanto, ser responsabilizado pessoalmente pelos débitos. Vale ressaltar, no entanto, que o simples fato de a pessoa jurídica estar em débito com o fisco não autoriza que o sócio pague pela dívida com seu patrimônio pessoal. É necessário, repito, que ele tenha praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, art. 135, inciso 3. A fim de que não houvesse dúvidas quanto a isso, o STJ editou o seguinte enunciado. Súmula 430, STJ. O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente. A dissolução irregular da empresa caracteriza a infração à lei. Uma das situações mais comuns em que ocorre o redirecionamento da execução fiscal é quando a empresa é dissolvida irregularmente. Se isso acontece, a jurisprudência entende que houve infração à lei, art. 135 do CTN, já que o procedimento para a extinção de sociedades empresárias é disciplinado em lei, devendo ser cumpridas uma série de formalidades, de sorte que se essa dissolução ocorre de forma irregular, a legislação está sendo desrespeitada. Assim, a dissolução irregular constitui, por si só, ato de infração à lei e autoriza o redirecionamento, para a cobrança da dívida ativa tributária e da não tributária. Empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunica aos órgãos competentes, presume-se que foi dissolvida irregularmente. Domicílio tributário, ou fiscal, é o lugar, cadastrado na repartição tributária, onde o sujeito passivo poderá ser encontrado pelo fisco. Dessa feita, se a administração tributária tiver que enviar uma notificação fiscal para aquele contribuinte, deverá encaminhar para o endereço constante como seu domicílio fiscal. As regras para a definição do domicílio tributário estão previstas no art. 127 do CTN. Se a empresa deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, presume-se que ela deixou de existir, foi dissolvida. E o pior, foi dissolvida de forma irregular, o que caracteriza a infração à lei e permite o redirecionamento da execução. Assim, por exemplo, em uma execução fiscal, caso não se consiga fazer a citação da empresa porque ela não mais está funcionando no endereço indicado como seu domicílio fiscal, será possível concluir que ela foi dissolvida irregularmente, ensejando o redirecionamento da execução, conforme entendimento sumulado do STJ. Súmula 435, STJ. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa quis deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Segundo explica o MIM. Mauro Campbell Marques ao comentar a origem da súmula, o sócio-gerente tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e a sua dissolução. Ocorre aí uma presunção da ocorrência de ilícito. Este ilícito é justamente a não obediência ao rito próprio para a dissolução empresarial Resp. 1.371.128, RS. No mesmo sentido, veja a lição do juiz federal Matheus Pontaut. Como se observa do enunciado, se a pessoa jurídica não for encontrada no endereço que informou ao fisco como sendo do local em que exerce suas atividades, há uma presunção de que ocorreu a sua dissolução irregular. Isso ocorre com frequência em execuções fiscais movidas pelas fazendas públicas. O oficial de justiça dirige-se até a sede do estabelecimento e não encontra a pessoa jurídica. Nesse caso, o fisco pode pedir o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios gerentes ou administradores, utilizando-se como fundamento o artigo 135, inciso 3º, do CTN, e a súmula 435 do STJ. Pontaut, Matheus. Direito tributário, sob o enfoque da doutrina e da jurisprudência dominantes. Salvador. Juspod 2020, p. 351, 342. Termo inicial da prescrição para redirecionamento em caso de dissolução irregular da empresa. O STJ discutiu, no Resp. 1.201.993, SP, qual seria o termo inicial da prescrição para redirecionamento da execução fiscal em um caso específico.
A dissolução irregular da empresa. Primeira pergunta. Existe um prazo prescricional para o redirecionamento da execução fiscal? Existe um prazo para que o fisco, exequente, requeira ao juiz que redirecione a execução fiscal, que estava tramitando apenas contra a pessoa jurídica, para incluir também a pessoa física? O legislador não disciplinou, de forma particularizada, a prescrição para as hipóteses de redirecionamento da execução fiscal. Em outras palavras, não existe um dispositivo específico tratando sobre o tema. O art. 174 do CTN trata, de forma genérica, sobre prescrição da obrigação tributária. Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Apesar disso, o STJ afirmou, com razão, que o redirecionamento não pode ser imprescritível. Logo, o STJ afirmou que esse mesmo prazo de 5 anos deve ser utilizado para o caso de redirecionamento. Assim, vigora o seguinte: o redirecionamento da execução fiscal deve ocorrer no prazo de 5 anos, sob pena de prescrição. A partir de quando é contado esse prazo? Depende. 1. Se a dissolução irregular, ato ilícito previsto no art. 135, do CTN, ocorreu antes da citação da pessoa jurídica. O prazo de 5 anos para redirecionamento será contado da diligência de citação da pessoa jurídica. 2. Se a dissolução irregular ocorreu após a citação da pessoa jurídica, ou seja, no curso da execução fiscal, o prazo de 5 anos para redirecionamento será contado da data em que foi praticado o ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso. As teses fixadas pelo STJ foram as seguintes. 1. O prazo de redirecionamento da execução fiscal, fixado em 5 anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, do CTN, for precedente a esse ato processual. 2. A citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data, da citação, pretensão contra os sócios gerentes, conforme decidido no RESP 101/728 SP, no rito do art. 543, C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973, art. 792 do novo CPC, fraude à execução, combinado com o art. 185 do CTN, presunção de fraude contra a fazenda pública. E 3. Em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da fazenda pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora, RESP 222/444 RS, ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior, respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa, cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. STJ. Primeiro seção. RESP 1.201.993, SP, réu. Min. Herman Benjamin, julgado em 8 de maio de 2019, recurso repetitivo, tema 444 info 662. Fim. Deixe o curtir no vídeo. Comente. Se inscreva e ative o sininho de futuras publicações. Bons estudos!